Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 29 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será em Lucas capítulo 4, 5 e 6. Bora para a leitura sem mais delongas. Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías e, desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Ele continuou: Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia,
e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. As notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Eles impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Ele, porém, disse: É necessário que eu pregue o evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas. Lucas capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus cura um leproso. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém,
e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: Siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado sobre o jejum. Eles lhe perguntaram: Por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas capítulo 6. O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Então, debulhando-as com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus disseram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eles, porém, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem dera o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bênçãos e ais. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Ele olhou para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os excluírem da companhia deles, os insultarem e tratarem com desprezo o nome de vocês, considerando-o maligno por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O amor aos inimigos. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Se vocês amarem aqueles que o amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem o bem àqueles que são bons, com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os maus e ingratos. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. O julgamento do próximo. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e o seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração,
Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. O prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Encerramos nossa leitura por hoje. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, versículo 8. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 29 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados neste dia e aos bebezinhos que neste dia completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Valdomiro Andrade em Tucuruí, na Paraíba, vai para Dilma Rodrigues em Tesouro, Mato Grosso, vai para Edileuza Ferreira, lá em Primavera do Leste, Mato Grosso, vai para o Gildson Pereira, em Rondonópolis, Mato Grosso, e vai para o meu queridíssimo pastor Flávio Cordeiro, em Pereira Barreto. Ele é esposo da nossa querida missionária Eliene Cordeiro. Que Deus abençoe grandemente sua vida, pastor, e de todos os aniversariantes de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer por conceder ao Valdomiro Andrade, a Dilma Rodrigues, a Edileuza Ferreira, ao Gladson Pereira e ao pastor Flávio Cordeiro mais um ano de vida. Rogo ao Senhor as ricas bênçãos do Senhor sobre cada um deles, Pai, que o Senhor derrame dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, de discernimento, de harmonia, de muitas felicidades e muitos anos de vida a cada um deles, a cada um dos aniversariantes deste dia, a cada um dos casais completando mais um ano de casado hoje e a cada bebezinho completando mais um mês de vida. Rogo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos